Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou pesquisadora aqui no Family Talks. E a live de hoje, vou colocar o microfone mais perto aqui. Tudo bem, Mayara? Boa noite. A live de hoje é a primeira de uma série de lives que nós vamos fazer com o tema de equilíbrio trabalho-família. Então, só para contextualizar as pessoas, eu acho que todos vocês, né, a gente repostou bastante essa notícia de que durante a pandemia nós tivemos uma demissão em massa de mães em todo o mundo, né, especialmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o IPEA, dados do IPEA mostraram que a gente teve 30 anos de retrocesso da participação feminina no mercado de trabalho. Então, todo esse contexto acabou me motivando a fazer uma revisão de literatura sobre esse tema de equilíbrio trabalho-família, especialmente para mães e durante a pandemia. Então, o que aconteceu durante a pandemia, que estratégias as mães usaram para equilibrar trabalho e família, pensando em como a gente pode continuar com isso hoje, né? Replicar isso no pós-pandemia. E por que uma revisão de literatura, especialmente? Então, para quem não é dessa área de pesquisa tal, quando a gente pega um artigo isolado, um artigo só, muitas vezes esse único artigo ele pode não dizer muita coisa. A revisão de literatura é muito bem vista no meio científico, por quê? Porque ela pega vários artigos, junta vários artigos sobre um tema e mostra o que aquele corpo de artigos está mostrando sobre aquele tema. Então, ela tem muito mais credibilidade do que eu pegar um único artigo e falar alguma coisa sobre esse único artigo. Então, eu fiz uma revisão de literatura sobre esse tema, né, de equilíbrio trabalho-família para mães durante a pandemia, e eu encontrei, aí com base nos meus critérios de inclusão e exclusão, eu não vou entrar muito nesses detalhes mais técnicos, quem quiser no meu perfil, Barbana Letícia, eu fiz uma série de postagens e eu expliquei a metodologia que eu usei para fazer essa revisão de literatura, que eu vou chegar mais nos resultados, vai ser uma live mais rápida. E aí eu cheguei, né, usando ali todos os critérios, eu cheguei a 2.609 artigos. Isso mesmo, 2.600 artigos sobre esse tema. Aí eu apliquei vários filtros nesses artigos, não dava para ler 2.600 artigos, e eu cheguei a um número final de 47 textos sobre esse tema, equilíbrio trabalho-família para mães na pandemia. Esses 47 textos eu analisei com calma, eu li, e eu classifiquei esses 47 textos e o que estava escrito nesses 47 textos, 47 estudos, na verdade, em 3 grandes áreas. Então, a primeira área foi as dificuldades que as mães enfrentaram na pandemia, a segunda área foi as potencialidades que as mães tiveram nessa pandemia, o lado positivo da pandemia, e o terceiro foram as estratégias, né, em si, de equilíbrio trabalho-família que essas mães usaram. Eu vou comentar cada uma dessas grandes categorias que eu criei e vou já comentando também o que dá para a gente usar no dia de hoje, o que tem semelhança, independentemente de ser pandemia ou não, tá bom? Então, o primeiro grande base aí minha, primeiro grande grupão, que foram as dificuldades que as mães enfrentaram. Então, algumas dessas dificuldades, por exemplo, sentimento de culpa por não dar conta de tudo. Culpa por dividir tarefas domésticas e de cuidado com o marido. Culpa por trabalhar mais horas do que o normal devido à divisão não clara entre casa e trabalho. Então, isso foi uma coisa que aconteceu na pandemia, que hoje ainda está acontecendo por causa do home office, que muitas pessoas ainda estão em home office. Mas qual que é a grande questão? Na pandemia, as pessoas não tiveram a rede de apoio que tem agora, que são as escolas, que são, às vezes, a ajuda de parentes, de amigos, de familiares. Então, isso tudo foi gerando ali um sentimento de sobrecarga, né, de trabalhar muito mais do que a pessoa estava acostumada. Dificuldade de organização e divisão de tarefas, cansaço, sentimento de raiva, nervoso ou irritação maior que o usual, ansiedade, sobrecarga física e mental, então física no sentido de excesso de tarefas, falta de suporte de outras pessoas para realizar tarefas domésticas de cuidado. Como eu comentei com vocês, a gente não teve, né, a rede de apoio durante a pandemia, estava todo mundo enclausurado dentro de casa, então essa falta de rede de apoio gerou aí, né, essa sobrecarga. Uso excessivo de telas para distrair crianças e culpabilização por isso, falta de socialização, falta de lazer fora de casa, dificuldade na supervisão e acompanhamento de tarefas escolares das crianças e dificuldade em manejar estresse dos filhos ou marido.
E falta de conhecimento do teletrabalho como trabalho. Também aconteceu muito isso, né? As pessoas, elas estava sendo tudo novo. Até estava vendo, na época da pandemia, uma especialista, uma professora da Universidade de Navarra, lá da Espanha. Ela estava comentando que o que a gente teve na pandemia de home office foi o maior experimento em massa de teletrabalho, né? Home office, teletrabalho, outro nome para teletrabalho. Então, imagina, né? A gente acabou tendo um experimento forçado de home office e quais as consequências disso? Então, estava sendo tudo novo para todo mundo. Algumas pessoas, né, sofreram... Infelizmente, a gente teve também um aumento de abusos por parte de parceiro, marido. Teve aí uma notificação maior aqui no Brasil também. Dificuldade de manejar espaço físico para o teletrabalho e as aulas dos filhos. Então, a sala de jantar das famílias acabou se tornando o escritório de todo mundo, sala de aula das crianças, eu imagino. Foi o caos, né, para muita gente. Aumento das demandas devido ao maior tempo em casa e concomitante falta de suporte, ter de lidar com muitas novidades ao mesmo tempo e mudanças no padrão de sono e descanso. Obviamente, essas mudanças são por conta do estresse, né? Todo mundo que sofre estresse, que tem aí uma crise de ansiedade, que acaba sofrendo de alguma maneira com o nervoso, com culpa, com cansaço, com todos esses sentimentos negativos, tem sim uma dificuldade de dormir, uma mudança no padrão do sono. Às vezes a pessoa dorme demais, dorme de menos. Então, a partir desse grande grupo de dificuldades, o que eu inferi disso? O que isso tem a ver com as mães? Então, isso foi específico da pandemia, né? De todos os estudos que eu analisei. Lembrando que eu analisei estudos do mundo inteiro, não analisei estudos só aqui do Brasil. Na verdade, infelizmente, aqui no Brasil, a gente produz muito pouco sobre esse tema. Então, a maioria dos estudos, quase todos, basicamente, foram de outros países. Mas o que eu percebi é que, independentemente de ter pandemia ou não, é normal, eu escuto muito e eu vejo muito em artigos científicos as mães se sentirem culpadas, né? A gente tem, até quando eu estava conversando com a Cassiara, que é uma consultora materna, a gente fez uma live juntas uma vez, e ela comentou comigo que quando nasce o bebê, nasce a culpa junto, e a mãe sai da maternidade carregando a culpa e o bebê. E é verdade isso, né? Infelizmente, a culpa é algo que as mães carregam e que é difícil, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E essa dificuldade também de se organizar na divisão de tarefas é algo muito comum também. A maioria das pessoas hoje não são pessoas práticas, digamos assim, né? Muitas pessoas elas têm dificuldades de priorizar tarefas, de escolher, às vezes, de organizar melhor o próprio tempo. É normal, gente. Vocês não estão sozinhos quem tem essa dificuldade, tá? Então, é uma coisa normal. E aí as pessoas, elas, independentemente de ser pandemia ou não, existe esse problema, existe essa dificuldade. A ansiedade também. Ansiedade, sentimento de raiva, nervoso, irritação, é uma coisa que teve aí um aumento na pandemia, mas que quando as mulheres, né, as mães, elas se sentem sobrecarregadas em casa, que elas sentem que elas não têm ajuda, elas também têm esses sentimentos, né? A questão de sobrecarga mental, de sobrecarga física, de sentir, às vezes, que parece aqueles computadores, tá com um monte de janela aberta e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso também é um sentimento que é normal nas mães, né? Normal no sentido de que não que é uma coisa, legal. Não, é normal no sentido de que é comum, né? Então, é muito comum as mães também sentirem isso. E, enfim. E aí, por isso que a gente precisa procurar ajuda e tentar mudar esse cenário. Então, esse foi o grupo das dificuldades. Aí, o segundo grupo que eu fiz na minha análise de dados foi a das potencialidades, né? Então, quais foram as coisas boas, né? Que é o lado positivo dessa pandemia, de ter ficado em casa, de ter ficado mais tempo com a família. Então, uma das coisas aí do lado positivo, algo bem óbvio, foi o fortalecimento dos vínculos familiares. Então, as pessoas ficaram mais tempo juntas, elas ficaram mais próximas. E isso acabou, tinha mãe, né? Teve relatos aí de mães. Isso que eu fui conversando depois, né? Além dos artigos científicos, eu fui conversando com muita gente. E muita mãe comentando, olha, fazia muitos anos que eu não almoçava com os meus filhos, que eu não tinha uma refeição com os meus filhos. Então, a pandemia proporcionou isso, e foi muito bom, porque muita gente, e é algo que eu espero que a gente continue, né, levando isso no pós-pandemia, que é esse tempo com a família, esse tempo de ficar junto com os filhos, esse tempo de fazer uma refeição com a família, em família, né? Então, isso foi algo positivo da pandemia e que eu acho que vale a pena continuar, que vale a pena a gente reforçar e tentar arrumar um espaço na agenda, principalmente agora que muitas empresas resolveram adotar o home office total, parcial. Acho que é a oportunidade ideal para isso acontecer.
acompanhar mais de perto o desenvolvimento dos filhos, né? Então, apesar de ter sido um sufoco para muita gente por causa da falta de rede de apoio, como eu comentei, foi, de certa maneira, muito bom também, por outro lado, esse fato de estar perto da criança, acompanhando as atividades escolares, se envolvendo mais com a escola, se envolvendo mais com o desenvolvimento, né, acompanhando o desenvolvimento das crianças. Isso foi algo também que, nos artigos, foi um lado positivo que as mães enxergaram. Apesar das dificuldades, foi muito bom esse momento de estar com as crianças e ver elas crescendo, né? Maior participação masculina no cuidado. Isso é outro ponto que eu achei super legal, porque como não foram só as mulheres que fizeram home office, né? Muitos homens, obviamente, fizeram home office também. E aí os homens tiveram mais oportunidade de se envolver com a família. Isso daí é um ponto que é interessante a gente colocar, porque muitos homens, eles não se envolvem mais com os serviços domésticos, com as tarefas domésticas e de cuidado, não é nem porque eles não querem isso, é porque eles não têm tempo. E aí a gente entra em outra discussão relacionada ao mercado de trabalho, como está estruturado hoje, as horas de trabalho das pessoas em si, e o que leva, né, para a gente ser bem-sucedido dentro da empresa que cada um está inserido. Mas o fato é que esse tempo com a família levou os homens a se envolverem mais com essas tarefas. Isso foi um ponto positivo e foi algo que eu acho que vai permanecer, né? A gente tem até aí uma tendência cultural dos homens se envolverem mais com essas tarefas domésticas e de cuidado. Então, a pandemia potencializou isso e eu acho que a tendência é permanecer. Eu espero realmente que isso permaneça. Inclusive, tem estudos, né, que mostram que os pais, quando eles impactam positivamente no desenvolvimento dos filhos. Então, é algo legal também de se mencionar, quando eles estão envolvidos, né, na educação, na criação das crianças. Outro ponto também positivo mencionado pelos estudos que eu analisei. Maior contato com familiares geograficamente distantes. Isso foi algo legal, porque muita gente... no dia a dia, se a gente não tivesse a pandemia, você tem ali um familiar que mora em outro país, em outro estado, em outra cidade, beleza, tem ali aquela pessoa, mas você não é de ficar indo atrás, conversando com aquela pessoa. E aí, por causa da pandemia, muita gente acabou se reaproximando desses parentes distantes. E eu acho que isso é algo também que pode permanecer, né? Sei lá, você ligar para uma pessoa que está geograficamente distante de você, fazer uma chamada de vídeo, mesmo que seja por 15 minutos, só para perguntar como a pessoa está, eu acho que é algo que cria e fortalece os laços e os vínculos familiares. Então, eu espero que também seja algo que continue. Outro ponto positivo, segundo os artigos, flexibilidade de horários e tarefas. Então, mais do que o home office, essa questão de estar em casa, de estar maior tempo com a família, possibilitou com que muitas empresas, por causa do contexto da pandemia e dessa questão que era muito nova para todo mundo ficar em casa, muitas empresas flexibilizaram os horários. Então, deixaram, por exemplo, de marcar reunião no começo da manhã e no fim da tarde, deixaram de, às vezes, colocar horários fixos, né, para entrar e para sair do trabalho, digamos assim. Então, isso foi levantado como um ponto positivo também. Essa questão de flexibilidade de horários, às vezes, é até um pouco controversa. Mas, no geral, eu acho que é um ponto assim, que vai permanecer e que o futuro do trabalho tem tudo para ser um futuro do trabalho flexível. A gente, por causa da globalização, a gente pode até fazer um dia uma live sobre isso, mas por causa da globalização, por causa de, enfim, tudo que a gente está vivendo hoje no nosso trabalho, da questão da internet, a questão, enfim, das tecnologias, eu acho que um ponto que é uma tendência é a gente ser flexível por causa disso. Muitas vezes não ter ali um trabalho que o trabalho se acomoda à nossa vida, não o contrário. Então, esses são os pontos. E, por fim, né, outro ponto positivo foi o desenvolvimento de resiliência. Então, é isso, né? Apesar de todas as dificuldades, a gente continua e usa das dificuldades como fonte de crescimento. Então, a primeira categoria, as dificuldades, a segunda, as potencialidades, e, por fim, a última categoria que eu analisei, que eu peguei ali de todos os artigos, foi a questão de equilíbrio, né? Estratégias de equilíbrio trabalho-família, que é isso que é o que mais interessa a gente, que é o motivo realmente da live. Então, quais foram as estratégias que essas mães desses estudos relataram, que elas utilizaram durante a pandemia e aí eu vou comentando que eu acho que dá para permanecer no pós-pandemia também. Então, o primeiro ponto é a socialização virtual com amigos e familiares. Isso eu já comentei. Foi uma estratégia de equilíbrio trabalho e família, foi também visto como potencialidade.
Grupo virtual de mães para compartilhamento de angústias e estratégias. Então, isso foi algo também que teve na pandemia e que eu acredito que é algo muito interessante para as mães continuarem. Então, muitas mães se juntaram, né, ali meia hora, 1 hora por semana no Zoom, em algum aplicativo, mesmo no WhatsApp, fizeram uma ligação por vídeo, fizeram um grupo de mães simplesmente para conversarem, para desabafarem. E só o fato de você falar dos seus problemas já faz com que você escute aqueles problemas e reflita sobre esses problemas de outra maneira. Então, se você aí é mãe, se você conhece outras mães que também passam por dificuldades ali para conciliar trabalho e família, dificuldades pessoais, dificuldades gerais, essa é uma ideia, fazer um grupo de mães. Claro que esse grupo precisa ter, às vezes, algumas regras, né? Para quem não sabe, a minha formação é terapeuta ocupacional. Eu sou terapeuta ocupacional, e na terapia ocupacional a gente tinha muito grupo. E uma coisa que a gente falava muito nos grupos era: o que é falado no grupo fica no grupo. Então, talvez ali ter esse grupo virtual de mães com algumas regras, por exemplo, essa, é uma maneira de usar aí uma estratégia para enfrentamento, né? Para enfrentamento ali de dificuldades e principalmente para conseguir, às vezes até através do conselho de outras pessoas, das vivências de outras pessoas, ter ali dicas, conselhos, ideias para conseguir ter um maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Outra estratégia que usaram também foram os aplicativos. Então, a gente viu na pandemia... Obrigada, Mirella. Que gracinha. Então, a gente viu ali na pandemia muita gente usando aplicativo, né? Usando aplicativo, sei lá, para fazer exercício, para fazer compra, para um monte de coisa. E a ideia é que o uso de aplicativos permaneça. A minha sugestão para, especialmente, equilíbrio trabalho e família é usar aplicativos de organização de tempo. Então, talvez o Google Agenda, algum outro tipo de aplicativo de organização, porque se a gente confiar só na nossa cabeça, a gente vai esquecer de tudo. Então, é sempre bom ter uma agenda, ter um tipo de organização para todas as tarefas que você precisa fazer, até coisa de casa mesmo, levar o lixo para fora, hoje é dia de limpar a casa. Então, esses aplicativos de organização de tempo eu recomendo fortemente. Outros aplicativos que eu recomendo muito, né, para equilibrar trabalho e família, é a questão de algo relacionado à saúde mental. Então, aplicativo de mindfulness, algum aplicativo de relaxamento, pegar ali meia hora por semana que seja, ou às vezes 10 minutos que você tem entre uma atividade e outra, e usar às vezes algum aplicativo, né, desse tipo, de meditação, ajuda a gente a dar uma acalmada, a retomar as forças para continuar o trabalho. Então, é algo que também é muito bem visto, né, inclusive pela literatura científica. Outra coisa também, uma estratégia que foi usada, foi busca por brincadeiras para serem realizadas em família em casa. Gente, já vou dar um spoiler, vocês viram já na nossa programação, a gente vai ter uma live com a Patrícia Marinho, que é da plataforma Tempo Junto, e ela vai falar com a gente sobre essas brincadeiras para fazer com as crianças no tempo em família. Mas muita gente procurou essas brincadeiras na pandemia, porque estava com as crianças em casa, não aguentava mais, todo mundo ali, não dava mais para ficar só no celular, só vendo filme, e procuraram essas brincadeiras. E isso, mais do que muita coisa, ajudou a fortalecer os vínculos familiares. Então, algo que também eu acho que vai permanecer é o tempo que você tiver com os seus filhos, ou com a sua família, ou para a sua vida pessoal, você usar bem esse tempo para isso, não ficar ali dividindo o tempo com um monte de coisa. O tempo que você tem, se você está no trabalho, usa para o trabalho. Se você está para a sua família, usa bem para a sua família. Outra questão também que apareceu aqui, estratégia, manutenção da espiritualidade através de atividades religiosas online pela TV. Então, o que aconteceu também na pandemia é que muita gente se reaproximou, às vezes, de alguma religião por conta do contexto que estava, né? E continua até hoje nessa religião. E na literatura científica, a ciência, às vezes a gente imagina que a ciência é avessa, né, a espiritualidade, a religião, mas não. Na verdade, o que a ciência traz é que o cultivo, né, de uma religião, a espiritualidade, né, olhando de uma maneira mais ampla, é muito importante para uma pessoa, para ela conseguir, né, desenvolver ali estratégias, às vezes, na hora de lidar com um problema, de lidar com uma situação difícil. Então, a religião, a espiritualidade ajuda muito nisso. E foi muito legal que na pandemia as pessoas acabaram buscando isso também. Outra coisa também, né, de estratégia da pandemia, organizar divisões de tarefas domésticas e de cuidados por horários. Então, muitas famílias, durante a pandemia,
usaram um quadro de rotina, né? Porque como estava todo mundo em casa, tudo uma bagunça, então fizeram ali 7 horas, hora de acordar o fulano, 8 horas, hora de começar a trabalhar. E isso eu acho que é uma coisa útil para pós-pandemia, para a vida, para todo mundo. Ter um quadro de rotina, e não só um quadro de rotina, mas um quadro também de divisão de tarefas em casa, né? Então, o papai é responsável por fazer tal tarefa, a mamãe por tal tarefa, o fulaninho por ajudar também em tal coisa, com dias, com horários de preferência, né? Para deixar tudo muito bem, tudo concreto, né? Então, essa organização de tarefas em família é algo muito legal e que ajuda muito a equilibrar o trabalho, a vida pessoal de todo mundo, porque senão acaba caindo tudo nas costas da mulher. E aí a mãe fica sobrecarregada, fica cansada, fica estressada, não sabe por quê. Então, ter um quadro de rotina, ter um quadro de tarefas, e às vezes até fazer um jogo em cima disso, tipo, ó, quem cumprir a tarefa ganha um ponto, quem não cumprir perde um ponto. Isso tudo deixa de uma maneira leve, deixa de uma maneira lúdica e acaba ajudando também a todo mundo participar e se organizar em casa, né? Outra coisa também, estabelecer limites entre horários de trabalho e cuidados com a família. Olha, isso é um ponto controverso, porque, como eu comentei com vocês, um ponto, né, ali o futuro do trabalho vai envolver a questão da flexibilização por conta desse contexto que a gente vive de tecnologias, de globalização e etc. Mas tem gente que consegue, a melhor maneira das pessoas se organizarem em relação a trabalho e família é estabelecendo horário de terminar. Olha, deu 6 horas, eu vou fechar meu celular, não vou responder mais e-mail. Tem gente que se organiza dessa maneira, mas tem gente que, às vezes, por causa da natureza do trabalho, não consegue fazer isso. Então, isso varia de pessoa para pessoa. A pessoa tem que ir testando as estratégias que são melhores para ela e encontrar a estratégia que ela acha que é mais interessante, que ajuda mais a ter esse equilíbrio entre trabalho e família. Uma coisa que me ajuda muito, né, já é algo pessoal, é ter um WhatsApp Business, né, ter um WhatsApp separado do meu WhatsApp pessoal e ter um telefone também separado. Então, isso me ajuda a não ficar ali 100% do tempo focada no trabalho. Mas é isso, cada um se organiza da sua melhor maneira. Outro ponto também, mais uma estratégia. Gente, são 17 estratégias de equilíbrio do trabalho e família. Vocês têm ideia? É muita coisa, mas são estratégias de muita qualidade também, tá? Porque aqui, só para relembrar, para quem está chegando agora, eu analisei 47 artigos de diferentes partes do mundo e compilei os achados desses 47 artigos, ok? Em 3 grandes áreas, né? As dificuldades que as mães enfrentaram em equilíbrio trabalho-família durante a pandemia, potencialidades, né, que é o lado positivo, e estratégias. Então, eu estou contando agora as estratégias. Bom, vamos lá. Então, a outra estratégia que usaram também foi criar boa comunicação com familiares para que todos estabeleçam seus próprios limites e saibam desenvolver juntos suas estratégias de enfrentamento. Então, esse é um ponto essencial em toda a família. Gente, a família precisa conversar. O casal, principalmente, precisa conversar. Se você não falar para o outro, para o seu marido, para os seus filhos, o que você está sentindo, o que você está pensando, coisas que você não gosta ali dentro de casa, as pessoas não vão adivinhar. As pessoas não têm esse poder de adivinhar o que está passando na sua cabeça, o que está passando no seu coração. Então, é importante sentar a família, todo mundo junto ali. Muitas famílias fizeram isso na pandemia e estão continuando e continuaram fazendo. E eu sugiro que todo mundo faça isso mesmo, sentar a família ali uma vez por semana e conversar. Tá tudo bem? Como que tá? Como que estão as coisas? Olha, isso daqui eu tô percebendo que o fulaninho sempre tá deixando copo sujo espalhado pela casa, eu tô percebendo que sempre tá acontecendo, enfim. Olha, vamos lá, vamos pensar em que a gente pode fazer para melhorar isso. Ô Ciclano, você que tá aí, às vezes não ajuda muito, sempre que eu peço ajuda, dá uma desculpa. Vamos pensar, o que dá para você fazer para você ajudar mais? Será que é mudar o horário? Então, assim, é sentar e conversar, né? E juntos, né? Sem ficar acusando as pessoas, sem fazer as coisas de uma maneira pesada, é conversar no diálogo, na escuta, ver o que cada um está sentindo, o que cada um está passando e pensar junto, como família, em como lidar com as dificuldades do dia a dia. E isso, além de ser em família, também é importante ter um momento do casal sentar e fazer isso, né? Então, na literatura que a gente viu, quando eu falo literatura, os artigos científicos, tá? Então, nos artigos científicos, aconteceu isso também, de muitos casais
sentarem para conversar, para falar, olha, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um tempo para sair com as minhas amigas, né? No caso da pandemia, para ter um café virtual com as minhas amigas, para fazer uma caminhada, para praticar um esporte, eu preciso de um tempo meu. E agora, no pós-pandemia, eu acho que é legal ter essa conversa também, né? Do casal ali conversar, sentar para conversar as coisas que estão legais, que precisam continuar, as coisas que não estão legais, e o que cada um pode, de acordo com as suas possibilidades, né, ajudar o outro. Então, como marido e mulher, como eles podem se ajudar também nesse equilíbrio, né, nessa vida em família. E, por fim, a gente tem aí também outra estratégia que usaram, que é estabelecer prioridades de tarefas. Pessoal, isso é muito importante, é muito importante. O dia tem 24 horas. Não dá para a gente fazer tudo que a gente quer num único dia. A gente tem que olhar a nossa lista de tarefas e ver o que é mais importante que eu preciso fazer hoje. Ah, mas tudo é importante, Letícia. Não, mas escolhe alguma coisa. As coisas mais importantes têm ali uma ordem de prioridade. Estabelece essa ordem de prioridade e faz o que é mais importante. Conforme vai sobrando tempo, você vai fazendo as outras coisas. Conforme não for, paciência. A vida é assim, o dia acaba e no dia seguinte aí você começa de novo e faz de novo o que não deu para fazer no dia anterior. E essa é a vida. Então, priorizar tarefas foi algo que muitas mães utilizaram e perceberam que deu resultado também positivo. Outro ponto, usar... Tá acabando, tá? Usar o tempo disponível, mesmo que curto, para fazer o que for preciso. Então, se você tem ali 10 minutos entre uma reunião e outra de trabalho, não fica procrastinando no Instagram, não fica fazendo nada. Usa isso para fazer alguma coisa que você precisa. Ah, com 10 minutos, o que eu consigo fazer? Eu consigo, sei lá, ler um e-mail, eu consigo adiantar alguma coisa com esses 10 minutos? Beleza, eu vou fazer isso. Outro ponto, conversas francas e negociações com time e supervisor no trabalho. Então, além de ter essa conversa em família, essa conversa com o parceiro, com o marido, também é importante ter conversas no trabalho. Se você não falar para o seu chefe, para o seu supervisor, para a sua equipe, o que está se passando com você, se você precisa de ajuda ou não, se às vezes dá para renegociar, às vezes um horário de uma reunião, um horário de uma tarefa, eles não vão saber. Então, é importante ter também essa conversa franca. Eu sei que algumas empresas não dão essa abertura, mas, se possível, se a empresa der, se isso depender de você também, que às vezes você é gestor, supervisor, e você consegue criar esse clima mais amigável ali no time, é importante deixar aberto para todo mundo falar suas demandas, falar suas prioridades e juntos, como equipe mesmo, buscar essas soluções, né, para tornar o ambiente de trabalho um ambiente de trabalho melhor, mais acolhedor para todo mundo. E por fim, também, praticar a gratidão. Então, acho que isso foi a estratégia de equilíbrio trabalho-família mais surpreendente para mim. Tipo, como assim praticar a gratidão? Mas é isso, né? Ser grato pelo que a gente tem. Às vezes a gente só está conseguindo olhar o ponto negativo de tudo que deu errado. Mas se a gente começa a tentar olhar o lado positivo, no fim das contas, a nossa vida vai ficar um pouco mais colorida, vai ficar um pouco mais alegre. Tinha uma época que eu tinha na minha casa um potinho, desses potes de geleia, sabe, sei lá, de palmito, que você lava e todo dia a gente fazia um combinado, né? De cada um tinha o seu pote e colocar um papelzinho escrito o que você era grato naquele dia. Então, antes de dormir, estava na nossa rotina. A gente escreveu o que a gente foi grato no dia, sei lá. Uma criança sorriu para mim no ônibus, ou, não sei, eu tenho o que comer. Isso daí é um baita motivo para a gente ser grato, a gente ter o que comer, ter onde morar, ter o que vestir, e ter saúde, né? Então, a gente sempre encontrava alguma coisa ali, alguém me elogia no trabalho, enfim, a gente sempre encontrava algum motivo para escrever e colocar nesse pote da gratidão. E aí, no final do ano, a gente abria o pote da gratidão e lia tudo e falava, putz, né? Porque às vezes no final do ano a gente começa a fazer um balanço do ano, achar que foi tudo uma droga. E aí a gente lia o pote da gratidão e falava, cara, foi um ano bom, sim. Então, acho que é uma ideia também super legal a gente aprender a ser grato, né? Praticar a gratidão. Então, bom, essas foram as estratégias de dificuldades, potencialidades e estratégias de equilíbrio trabalho-família que eu encontrei na literatura científica. E eu contei para vocês também o que eu acho que dá para aproveitar e que vai ficar, que vai permanecer no dia de hoje. O que eu queria falar para vocês é convidá-los, na verdade, para as próximas lives que a gente vai ter. Então, eu dei aqui um geral científico.
Amanhã a gente vai ter uma live com a Marina Kadelka, que ela é empresária, mãe, influencer, e ela vai contar pra gente, né? Será que dá para realmente ser uma pessoa bem-sucedida enfim, ter um tempo com a família e como que é essa dinâmica, né? Então, a gente vai continuar uma série de lives, vai continuar esse tema conversando com outras pessoas. Depois a gente vai ter a live que eu já dei um spoiler, da Patrícia Marinha, do Tempo Junto, contando pra gente como potencializar esse tempo em família, como aproveitar ao máximo o tempo que você tem com a sua família. E, por fim, a gente vai ter uma última live com 2 amigos meus muito queridos, o Vladimir e a Luciana, que eles vão falar sobre divisão de tarefas domésticas no lar, né? Tarefas domésticas e de cuidado, porque é um aspecto muito importante do equilíbrio trabalho-família. As pessoas, as mulheres, principalmente, elas às vezes têm essa dificuldade de ter esse equilíbrio, de conciliar papéis por conta dessa dificuldade de dividir tarefas com o marido, né, com o parceiro. Então, pessoal, continua seguindo a gente, curte, compartilha esse vídeo se você gostou, e as próximas lives, fiquem ligados, vão ser lives nesse mesmo esquema de 30, 40 minutos no máximo, continuando esses temas de equilíbrio trabalho e família, ok? Muito obrigada mais uma vez pela presença de todo mundo. Um abraço grande, até mais.